Paralelismo. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. O que vem a ser, né, esse paralelismo? Como o próprio nome diz, é algo que está em paralelo, né? Assim como você vê nesta imagem aqui, né, que poderia ser um texto não verbal representando esse paralelismo, a relação aqui de igualdade, né, do que você vê do lado esquerdo com o lado direito. E na língua, a simetria é isso, é o paralelismo, né? E nós vamos trabalhar com as chamadas simetria sintática, simetria semântica e simetria morfológica. O paralelismo ele é a direção estética, né, que promove simetria de ideias, estruturas verbais ou segmentos textuais, né? As relações simétricas, por exemplo, no texto, podem ocorrer no âmbito da função, que é a morfossintaxe, na semântica também, e com relação às classes de palavras, que seria a simetria morfológica. Alguns dos problemas mais comuns envolvendo o paralelismo se dão quanto à sua utilização, tá? De termos de uso duplo, quanto ao uso de tempos verbais também. O paralelismo ele não constitui propriamente uma regra gramatical. Por exemplo, na literatura, nas artes, por exemplo, o seu uso ele não visa a produzir determinados efeitos de sentido no texto, tá bem? Então, visa, aliás, a produzir, né, sentidos no texto, efeitos de sentido no texto. E com relação à estrutura ser simétrica, isso traz leveza para o texto, né? O texto fica mais agradável, tanto esteticamente quanto para o leitor. Ele recebe esse texto de forma mais agradável também. E isso tudo contribui para a clareza, para a concisão, objetividade do texto, tá bem? Então vamos lá? Então, paralelismo é a observância do mecanismo de simetria, seja ele no âmbito da função, sintaxe, seja no da classe gramatical, morfologia, seja na do sentido, que é a semântica. Veja que nessa própria definição nós temos relações de simetria. Quando eu coloco aqui seja, 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 eu estou usando aqui as conjunções coordenativas alternativas, né? Então, como tem ou, ora, ora, tem também seja, seja. Tá vendo? Aqui eu coloco função entre parênteses, eu faço um comentário acessório, que seria a sintaxe. Aqui na classe gramatical eu coloco entre parênteses morfologia. Aqui com relação ao sentido eu coloco entre parênteses semântica. Então, vocês estão vendo que até o uso dos parênteses aqui estão em simetria. Tá? Então, a própria definição que eu coloquei de paralelismo, ela usa o mecanismo de paralelismo, tá bem? Então, vamos começar agora aqui pela simetria sintática, né? Também chamado de paralelismo sintático, tá bem? Vamos subir um pouquinho aqui. Então, veja lá. Simetria da organização sintática dentro do texto. Então, observe aqui esses exemplos. Os alunos fizeram a prova, mas reclamando do tempo de resolução. Então, veja bem, se eu digo que os alunos fizeram a prova, mas reclamando do tempo de resolução, a conjunção que você utiliza aqui, que é a conjunção mas, ela não é uma conjunção coordenativa? Coordenação não trabalha com igualdade? Portanto, essa oração aqui coordenada, ela precisa de ser simétrica a essa. Então, se aqui eu coloquei os alunos fizeram a prova, então o ideal é que eu faça o quê aqui? Mas reclamaram do tempo de resolução, tá vendo? Então, eu não posso usar aqui o pretérito perfeito, é que eu uso o gerúndio, então fica assimétrico o texto, tá bem? A correção disso eu coloco para vocês aqui na página seguinte, tá bem? Vamos ver lá? Então, olha só. Os alunos fizeram a prova, estão vendo aqui, ó? Os alunos fizeram a prova, mas reclamaram do tempo de resolução. Agora sim, se a conjunção aqui, ela é uma conjunção adversativa, ela é coordenativa. A relação, né, das orações coordenadas é uma relação de igualdade, por isso que uma oração coordenada faz par com uma outra oração igualmente coordenada. Então, eu vou fazer também a simetria dos tempos verbais. Os alunos fizeram a prova, mas reclamaram do tempo de resolução. Porque naquele outro exemplo, reclamando do tempo de resolução, aí seria como eles fizeram a prova. E
como eles fizeram a prova, me indica circunstância. Aí circunstância já vai para advérbio, a oração seria adverbial, né? Então eu não tenho como fazer uma oração. Aí já não seria mais oração coordenada, né? Seria oração subordinada com oração principal. Como a conjunção é massa, a relação é de coordenação. Por isso, há necessidade de se fazer esse ajuste. Está bem? Vamos ver o próximo aqui, número 3. A seleção brasileira jogará com as seleções da Argentina e da Alemanha. Então, veja que você tem simetria, porque você fala seleção da Argentina, colocou a preposição de mais o artigo a, aí entra a conjunção e. A conjunção e vai estabelecer simetria com o termo da Argentina e da Alemanha. Tá vendo? Então, com as seleções da Argentina e da Alemanha. Eu não poderia colocar as seleções da Argentina e Alemanha, porque faltaria a simetria. Quebraríamos com isso um paralelismo. E observem também que as imagens estão acompanhando aqui, o texto não verbal acompanhando o texto verbal, né? A Argentina e a Alemanha, ok? Então, é isso. Vamos para o próximo. Veja aqui no número 6. Olha um texto para que você compare o que é um texto com simetria ou um texto sem simetria, né? A situação dos brasileiros em relação à previdência social tornou-se insustentável. Quer eles queiram que a reforma aconteça ou não, todos sairão prejudicados. Então, veja bem, você tem nas conjunções alternativas ou, ora, quer, já, seja. Exatamente como eu fiz lá na definição de paralelismo, né? Seja. Aqui eu também preciso de fazer isso, olha. Quer eles queiram que a reforma aconteça, quer não. Aí pode ser quer não ou quer não queiram, tá? Ou não aceitem, para você não precisar de repetir. E aqui eu coloco, então, uma sugestão para você ajustar esse paralelismo. A situação dos brasileiros em relação à previdência social tornou-se insustentável. Quer eles aceitem que a reforma aconteça, quer não aceitem, e também poderia ser quer não, todos sairão prejudicados, tá? Então, esse ajuste da conjunção alternativa precisa de acontecer, senão você quebra o paralelismo, tá certo? Então, é isso. Seguindo lá com o próximo exemplo. No fundo, todo cidadão sonha em se aposentar, descansar de tantos anos de trabalho, curtir a família, os netos e suas brincadeiras, as viagens sempre sonhadas. Aparentemente, você lê o texto e não percebe nenhum desajuste no texto, né? Mas se você observar atentamente essa questão da simetria, para o texto ter fluidez, né, e ficar um texto mais agradável, inclusive, de ser lido, olha só como fica bem melhor. No fundo, todo cidadão sonha em se aposentar, descansar, aqui nós estamos iguais, ó, tá vendo? Verbo com verbo, de tantos anos de trabalho. Agora aqui, ó, curtir a família, eu repito, curtir a família. O problema é que ele fala curtir a família, os netos e suas brincadeiras. Então, eu já coloco substantivo na sequência. Então, é necessário curtir a família, brincar com os netos, fazer, e no caso aqui, as viagens sempre sonhadas, e acrescentar o verbo, fazer as viagens sempre sonhadas. Então, esse paralelismo é um paralelismo que usa verbo, tá vendo? Você não pode quebrar esse paralelismo morfológico e faz verbo e substantivo, como aconteceu aqui. Está bem? Então, essa seria uma forma de você corrigir a falha do texto anterior, tá bem? Olha o número 6. Para se preparar para o Enem, é necessário... Olha, o que é necessário? Isso vai entrar como sujeito, tá? Resolver muitos exercícios, usou um verbo. Escrever muitas redações, usou um verbo. Aí ele põe um e, que é a conjunção aditiva, que está me pedindo paralelismo, que está me pedindo igualdade com o que eu escrevi antes. E aí eu entro, e leitura de jornais e revistas? Não posso fazer isso. Então, como que eu corrijo isso aqui? Para se preparar para o Enem, é necessário... Vamos resolver muitos exercícios. Que mais? Isso, escrever muitas redações e, exatamente, ler jornais e revistas. Então, você retira leitura e coloca ler jornais
e revistas. Entendido? Veja o exemplo número 7. Olha lá. Seu irmão é educado e estuda muito. Veja bem, seu irmão é educado. Então, você tem um verbo de ligação, o educado, que é um adjetivo, é um predicativo. Aí vem novamente o e. O e é conjunção aditiva, é coordenação. Está me pedindo uma relação de igualdade na estrutura que eu coloquei anteriormente. Então, seu irmão é educado e a outra característica dele é que ele é estudioso. Se você fala e estuda muito, você quebra essa sequência. Então, seu irmão é educado e estudioso. Então, em vez de escrever estuda muito, coloca estudioso, porque daí você faz paralelismo morfológico, adjetivo com adjetivo. Entendido? Então, é isso. Seguindo lá. Vamos para o próximo. Virando a página aí, por favor. Muito bem. Número 8. Número 8. Antes de bater o sinal, não entre nem saia de sala. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Antes de bater o sinal, não entre. Quem não entra, não entra em. Então, não entre em sala. E quem não sai de algum lugar. Então, eu não posso compartilhar dois elementos que, na verdade, regem ou pedem preposições distintas, preposições diferentes. Então, antes de bater o sinal, não entre em sala, nem saia dela. Eu não posso falar não entre, nem saia dela. Faltou paralelismo, ok? Faltou a simetria. Simetria morfológica ou paralelismo morfológico? Vamos lendo aqui comigo, é o uso simétrico da mesma classe de palavras, né? Como eu falei agorinha mesmo no exemplo anterior, né? Que eram dois adjetivos. Classes de palavras na enumeração e na exemplificação. Aqui eu coloco algumas comparações para que você possa entender melhor essa questão da simetria morfológica. Frase A, frase B. Olha como que é a frase A. O estudante assíduo e que se dedica aos estudos, apresenta alto rendimento escolar. Então, estudante assíduo, isso é um adjetivo. Só que, e que se dedica aos estudos, esta oração que está marcada, destacada aqui na cor verde, ela é uma oração adjetiva. Então, você tem um adjetivo com uma oração adjetiva e tem um e. Então, o e está pedindo que se assíduo é adjetivo, então o que vem depois vai precisar de ser adjetivo também. Por isso que a melhor forma de você apresentar este texto é o estudante assíduo e dedicado aos estudos apresenta alto rendimento escolar. Então, aqui você tem uma situação assimétrica e aqui uma situação simétrica. Aqui sem paralelismo morfológico e aqui com paralelismo morfológico. Entendido? Então, vamos para a próxima. Vamos lá na número 2 agora, na frase 2, que eu coloco lá para você, frase C e frase D, né? Veja a frase C. O que espero das férias? Viagens, praia e visitar lugares diferentes. Então, veja, viagens é um substantivo, praia é um substantivo, aí tem um e. Ele está me dando uma sequência de termos coordenados, termos da mesma função. Então, se aqui eu tenho viagens, que é o substantivo, praia, que é substantivo, o que eu tenho que fazer aqui? Colocar um verbo? Com certeza não. Colocar um outro substantivo. Então, aqui é assimétrico. Então, vamos corrigir aqui comigo? Vai falando aí. O que espero das férias? Viagens, praia e visitas a lugares diferentes. Tá vendo? Então, substantivo, substantivo, substantivo de termos coordenados. Então, essa relação precisa ser de igualdade, por isso, simétrica. Frase E e frase F. Vamos ver o que nós temos aqui. Observe lá. Frase E. Maria sempre foi educada. Olha o verbo de ligação, o adjetivo, o predicativo. Então, ela sempre foi educada.
obediente e teve compreensão. Quebrou o paralelismo. Olha o E, temos termos coordenados, ele me pede simetria, porque simetria é igualdade, a coordenação é uma relação de igualdade, então se educado é adjetivo, se obediente é adjetivo, então teve compreensão, que é um substantivo, compreensão, precisa de ser substituído por um outro adjetivo. Por isso que a melhor correção aqui ficaria: Maria sempre foi educada, obediente e compreensiva. Tá vendo? Então, adjetivo, adjetivo, adjetivo. Então, aqui em cima você tem uma situação assimétrica, aqui uma situação simétrica. Então, aqui sem paralelismo morfológico e aqui com paralelismo morfológico. Muito bem. No próximo caso agora, simetria semântica. Ou paralelismo semântico, né? Vamos ler aqui a definição. Organização de uma estrutura sintática com ideias e sentidos afins. Afinal de contas, estamos falando de semântica, estamos falando de sentido. É imprescindível que as palavras, olha, pertençam ao mesmo campo semântico para que não ocorra essa quebra de paralelismo. E acaba que uma coisa puxa a outra, né? É paralelismo semântico, ao mesmo tempo tem de ter o paralelismo morfológico, sintático, enfim. As simetrias não são, assim, você ora usa uma, ora usa outra, mas você pode, sim, no mesmo texto, ter os três tipos de simetria. Vamos ver este caso aqui? Olha o que você tem. Ana gosta de maçã e estudar. Então, maçã é um substantivo, estudar é um verbo. Então, já quebrou a simetria o quê? Morfológica, certo? Porque se maçã é substantivo, estudar também teria de ser um substantivo. Então, quebrou o paralelismo morfológico. Acontece que, o que é que tem a ver maçã com estudar? Não é? Então, eu tenho que alinhar o sentido também do texto. Então, aqui nessa parte, eu quebro tanto o paralelismo morfológico quanto o paralelismo semântico. Agora, veja o que acontece deste outro lado. Ana gosta de maçã e banana. Olha, você alinhou o sentido, então colocou duas frutas, uma fruta é a maçã, outra fruta é a banana, e também estabeleceu um paralelismo morfológico, porque maçã é substantivo e banana também é substantivo, enquanto aqui maçã era substantivo e estudar verbo. Então, aqui nós quebramos, né, o paralelismo que morfológico e semântico, e aqui alinhamos, né, tanto o paralelismo morfológico quanto o paralelismo semântico. Entendido? Então, é isso. Seguindo, então, vamos lá. Número 3. O que nós temos aqui? Dois textos, dois períodos, para que pudéssemos observar justamente o paralelismo. Veja lá. É preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de milhões de brasileiros e crianças que vivem no país. Veja bem, afetará a vida de milhões de brasileiros e crianças. Quer dizer, então, que essas crianças não são brasileiras? Existe aqui um paralelismo morfológico, porque brasileiros aqui, milhões de brasileiros são substantivo, né? É diferente de você dizer eu sou brasileiro. Brasileiro aí funciona como adjetivo. Então, aqui ele é substantivo, crianças também é um substantivo. Então, não houve quebra de paralelismo morfológico, tá vendo? Mas não faz sentido você dizer que afetará a vida de milhões de brasileiros e crianças, como se as crianças não fossem brasileiras, tá? Então, como que você poderia corrigir isso? Olha, é preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de milhões de brasileiros, quer sejam adultos, quer sejam crianças. Então, olha, estabeleceu aqui o paralelismo das conjunções alternativas, que é quer, tá bem? Quer sejam adultos, quer sejam crianças. Aí tudo bem, que vivem no país, né? Então, tem que tomar bastante cuidado para evitar esse tipo de situação. Vamos observar a primeira questão? Vamos ver lá? Questão número 1. Qual alternativa apresenta o paralelismo sintático entre os dois primeiros períodos do texto de acordo com a norma culta? Olha o que ele diz. Eu sou do tipo que chora tanto em batizado, casamento, quanto principalmente formatura. Como assim, né?
Sou do tipo que chora tanto em batizado, casamento, quer dizer, tanto em batizado. O tanto, ele pede um paralelismo com o quanto, não é? Tanto em batizado, quanto em casamento, quanto em formatura, ou, sobretudo, em formatura. A letra B, sou do tipo que chora, seja batizado, casamento, seja principalmente em formatura. Olha a letra C, sou do tipo que chora não apenas em batizado, casamento, principalmente, mas se tem o não apenas aqui, é não apenas, mas principalmente em formatura, né? É aquele mesmo caso do não só, mas também, ou não só como também, é este caso aqui. Não sou do tipo que chora não só em batizado e casamento, mas principalmente em formatura. Aí nós fechamos o paralelismo, tá vendo? Ó, sou do tipo que chora não só com o mas. Ele poderia colocar mas também em formatura, mas ele optou por mas principalmente em formatura. Então, aqui nós temos como resposta a alternativa D. Tranquilo? Então, seguindo lá, vamos para a próxima questão. Aqui nós temos um texto cujo título é Anatomia, de Ana Caetano. E o texto diz o seguinte: qual a matéria do poema? A fúria do tempo com suas unhas e algemas? Qual a semente do poema? A fornalha da alma com seus divinos dilemas? Qual a paisagem do poema? A selva da língua com suas feras e fonemas? Qual o sentido do poema? O poço da página com suas pedras e gemas? Qual o sentido do poema? O sol da semântica com suas sombras pequenas? Qual a pátria do poema? O caos da vida e a vida apenas? Então, veja que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes e cada estrofe do poema com 2 versos, né? Isso forma o que a gente chama de dístico, tá? Que é uma estrofe com 2 versos. E você vai observar que as estrofes estão em uma simetria. Veja que você tem primeiramente uma pergunta: qual a matéria do poema, qual a semente do poema, qual a paisagem do poema, qual o destino do poema, qual o sentido do poema, qual a pátria do poema. E depois vem as respostas, respostas, respostas. Então existe uma simetria entre as estrofes e não entre os versos. Veja lá. Na composição do poema, há o emprego de aliterações ao longo do 7º verso, metáfora no 1º verso do 5º dístico, rimas finais entre os segundos versos de cada dístico, paralelismo sintático entre os 2 versos da estrofe. Então, ele está perguntando para mim se na composição do poema há o emprego de. Bom, o que você entende aqui por paralelismo sintático entre os 2 versos da estrofe? Ele quer verso com verso. E, na verdade, nós temos exatamente isso, só que nas, o quê? Estrofes. Aí sim tem paralelismo. Então, não tem como ser a letra D. Aliterações ao longo do 7º verso, metáfora no 1º verso do 5º dístico, rimas finais entre os segundos. Vamos ver se a gente tem rima. Poema com algemas, poema dilemas, poema fonemas, poema gemas, poema pequenas, poema apenas. Sim, temos exatamente isso aqui, ó, rimas finais entre os segundos versos de cada dístico. Aí tá perfeito, tá bem? O importante aqui o melhor dessa questão é você perceber que não houve esse paralelismo que ele sugere, tá bem? Então, só repetindo a resposta, rimas finais entre os segundos versos de cada dístico, tranquilo? E não o paralelismo, né? Porque o paralelismo ele ocorre entre as estrofes. A questão número 3. Questão 3. Há paralelismo sintático se entre expressões, orações ou partes de um texto houver uma relação de igualdade. Indica a alternativa em que há quebra de paralelismo. Preservar a fauna e a flora e conscientização da população. Então, já quebrou aqui, ó, preservar a fauna e a flora e a conscientização da população, né? São necessários para que nosso ecossistema se mantenha. Ele conseguiu transformar-se em pai e marido durante o casamento. Então, transformar-se em pai e em marido durante o casamento.
O projeto não só será, aprovado, mas também posto em prática imediatamente. Você está vendo aquela dupla, não só, mas também? Então, aqui tem um paralelismo, certo? Então, resposta, letra C. O governo ou se torna racional ou se destrói de vez. Estamos questionando tanto seu modo de ver os problemas quanto a sua forma de solucioná-los. Então, ele indica a alternativa em que há quebra do paralelismo. Aí ele quer a quebra do paralelismo, ok. Por isso que tem outras corretas aqui. Então, aqui tem paralelismo, aqui também tem paralelismo. Estamos questionando tanto o seu modo de ver os problemas. Sim, tem paralelismo. Aqui, quebra o paralelismo, transformar-se em pai, em marido, embora quando tem só a preposição, você pode tanto fazer em pai e em marido ou em pai e marido. Vamos ver qual fica melhor com relação à quebra. Preservar a fauna e a flora e a conscientização. Então, a melhor resposta aqui é a letra A, tá? Então, é isso. Desconsidere a letra C, porque eu estava considerando que não havia quebra de paralelismo. Então, aqui a quebra de paralelismo é a letra A. A letra B é possível transformar-se em pai e em marido, ou só em pai e marido. A letra C tem paralelismo, no não só, mas também. A letra D no ou, e a letra E, tanto o seu modo de ver e quanto a sua forma de. Tá tudo tranquilo. Questão de número 4. Questão 4. Na construção de um texto, observar o paralelismo sintático, morfológico ou semântico consiste em dispor os termos ou expressões numa sequência lógica e harmônica, mantendo a coesão entre eles. Analise os períodos e assinale o que não apresenta. Então, vamos destacar bem esse não aqui, para não acontecer o que aconteceu na questão anterior. Não apresenta paralelismo sintático. É saudável o hábito de tomar muito líquido, seja no verão e no inverno. Tá vendo aqui como quebrou? Se seja no verão, aqui tem que ser seja no inverno. Tudo bem? Por um lado, gostei da festa porque me diverti. Por outro, viu como tem paralelismo? Por um lado, obviamente, tem que falar depois por outro. Quanto mais pessoas eu conheço em Cáceres, mais, então, quanto mais, olha a relação de proporção, né? Podia ser quanto mais, menos, inversamente proporcional, aqui é diretamente proporcional. A prática da corrupção é sempre funesta, tanto nos altos escalões do governo, quanto, tá vendo a relação? Tanto quanto, perfeito. Quer chova a cântaros, quer faça sol, de estalar mamona, amanhã iremos pescar. Então, quer, tranquilo, a alternativa A. Então é isso, encerrada aqui a nossa aula sobre paralelismo. Até mais. Tchau, tchau.